Alô? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Nelson Amerschlack. Eu estou aqui com dois chapéus, representando duas entidades, o Einstein Hospital Israelita e a Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias. Tenho atividades em uma e na outra. E a ideia de fazer esse painel é uma ideia realmente conjunta, né, entre a Abrale e a nossa instituição. Para mim, eu estou muito emocionado de estar aqui, principalmente aqui com a presença dos meus queridos Emanuel e Vini, pais da Merula, que acompanhei a vida inteira, dos 12 anos até os 56 anos de idade, e aqui junto com essa Graça, que é a filha dela, não é? Então, realmente, assim, é um momento muito tocante para mim. E com pessoas muito queridas também, né? Que de alguma forma eu acabei cruzando esses caminhos, né? Então, o que nós vamos basicamente falar aqui é sobre maternidade e câncer, os desafios, aprendizados, os legados que nascem dessa experiência. E nós contamos aqui com a presença da Fabiana Justus, que é influenciadora, mãe de 3, diagnosticada logo após a última gestação e tratada com transplante de medula óssea, e atualmente linda, em remissão, como vocês estão vendo aí, não é? A Fernanda Villa-Lobos é uma executiva. Esqueci de falar que a Fabiana é embaixadora da Abrale. Ela também tem 2 chapéus. A Fernanda Villa-Lobos é executiva, ela foi diagnosticada com leucemia quando tinha um bebê de 8 meses, foi curada com quimioterapia, é mãe de 3 e é conselheira da Abrale também. A Dina Stigal é filha da Merula, que foi a fundadora da Abrale e uma das idealizadoras, se não a principal idealizadora desse evento, chamado TJCC, que a gente vem acompanhando já desde o seu início. Ela viveu de perto a trajetória da mãe com talassemia e hoje continua o seu legado nesse movimento pelos pacientes. Ela é atual vice-presidente da Abrale. E nós convidamos o Dr. Denis Shapiro Weissman, que é ginecologista, é coordenador do programa de oncofertilidade do Einstein, para exatamente tocar esse assunto sobre fertilidade e câncer. Então, a dinâmica que a gente pretende dar é uma dinâmica de perguntas e respostas. Seriam perguntas curtas com respostas curtas, porque se a gente tiver pergunta curta com resposta curta, a gente tem mais perguntas e mais respostas. E ainda sobra tempo para a gente poder discutir ao final. A minha função vai ser fazer as perguntas. Não vou controlar o tempo das respostas, então, por favor, vocês se contenham. Eu sei que todo mundo tem muita história para contar aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para a Fabiana Justus, né? Então, Fabiana, você era mãe de 2 meninas. Havia acabado de dar à luz quando recebeu um diagnóstico. Como foi viver simultaneamente a experiência da maternidade e do adoecimento? Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo que está aqui. Obrigada por me convidarem, é uma honra estar aqui, uma honra representar a Abrale também.
Muito legal ter o Nelson falando, porque o Dr. Nelson, para mim, é um anjo na minha vida. Eu preciso falar isso publicamente. Como vocês podem imaginar, foi muito, muito, muito difícil. Não tem nem palavras para descrever o sentimento de estar no pronto-socorro e receber um diagnóstico como esse, de leucemia, diante da situação que eu estava vivendo. Eu estava amamentando exclusivamente meu neném, ele tinha acabado de fazer 5 meses. Então, a gente estava ainda naquele momento muito nosso, assim. Eu estava muito focada na minha família, eu estava muito feliz, eu estava numa fase de vida muito feliz. Você vai se identificar bastante com isso. E aí, de repente, veio aquele diagnóstico. Eu fui para o pronto-socorro com uma dor nas costas e uma febre baixa. Só porque eu sou essa pessoa que eu acredito na medicina preventiva, eu falei, acho melhor ir, ver o que é, mas eu imaginei que era assim, uma infecção urinária, alguma coisa muito simples de ser tratada. E, de repente, eles começaram a investigar e aí vieram falar assim, a gente está descartando algumas possibilidades de doenças primárias do sangue. Eu falei, o que seria uma doença primária do sangue? Eu nem sabia. Daí ele falou leucemia. E, a princípio, aquela palavra, né? Eu lembrava da Carolina Dickmann na novela, entendeu? Era uma coisa muito distante para mim, era um conceito que eu não conseguia nem entender o que ele estava falando para mim naquele momento, mas... É isso, é um desespero que se mistura com um desconhecido e dá muito medo quando você está frente a frente a algo tão desconhecido, tão difícil. E a única coisa que eu pensava era nos meus 3 filhos. Assim, eu falava, inclusive, para ele, eu tenho 3 filhos, pelo amor de Deus. E aí eu pedi para ele fazer o exame de novo. Eu falei, será que vocês não erraram o exame, não trocaram? Mas realmente eu fui bem cedo, assim, como eu sou bem atenta aos sintomas do meu corpo, eu acabei indo para o hospital cedo e isso foi bom até para o diagnóstico cedo e aí depois para a gente começar a fazer o tratamento rápido e acho que isso deve ter sido bom, né, para o resultado que a gente teve. Então foi isso, mas um desespero completo naquele momento. Obrigado, Fabi. Eu só esqueci de mencionar o meu marido predileto, que está ali sentado. Um dia eu quero fazer um concurso e a gente vai fazer daqui a 2 anos 40 anos de transplante de medula. E aí eu resolvi que eu vou fazer um concurso. Vai ser o melhor paciente, a melhor paciente, o melhor pai e mãe de paciente, o melhor marido e a melhor esposa e os melhores filhos. Então vamos ver se o Denis vai sempre concorrer para essa posição do melhor marido. Muito bom. Fabiana, obrigado. Fernanda, você recebeu o diagnóstico quando você tinha um bebê de 8 meses. Como foi atravessar esse período de tratamento, conciliando o cuidado com o filho pequeno? Bom dia. Obrigada pelo convite. Acho que o Dr. Nelson tem uma legião de fãs. Então, uma honra estar aqui e poder participar um pouco. Foi muito difícil também. Acho que o que a Fabi acabou de narrar é uma certa incredulidade, né? No primeiro momento ali, eu acho que foram 2 dias um pouquinho de negação, mas aí vem uma força também e uma fé, porque... Em primeiro lugar, eu queria saber se a doença podia ser hereditária e se, de alguma maneira, meus filhos, né, eu poderia passar. E aí foi um alívio enorme quando o doutor falou não, né? Então, isso já me aliviou. E isso começou a me fazer pensar que sorte que era comigo e não com os meus filhos. E aí isso me deu força para pensar também que, naquele momento, eu sempre fui super workaholic, gostei muito de trabalhar, e eu acho que veio a prioridade da vida, né? Então, eu falei, não, eu preciso ficar boa, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu faço isso por eles, né? Além de fazer por mim mesma. Então, o que, num primeiro momento, foi muito difícil, eu acho que se transformou, no fundo, numa grande força para me ajudar a passar tudo com mais, acho que, leveza, vamos dizer assim. Não é um tratamento fácil, mas ele é possível, e eu acho que muito também está na nossa mente, né? Na forma como a gente encara as coisas.
Então, foi isso. Obrigado, Fernanda. Uma coisa importante, né, tanto que a gente pode ver e a gente vai ver no decorrer dessa mesa, né, é que as pessoas que passam por coisas desse tipo mudam seus valores, né? Eu mesmo, que não passei, mas passei, porque eu passei com todos vocês, não é? Os valores mudam, né? Então, às vezes, pequenas coisas a gente não liga mais, né? Não dá mais valor, às vezes, para coisas que os outros consideram de valor, né? E o nosso valor muda, né, na nossa vida. Dina, você acompanhou e cresceu acompanhando a trajetória de sua mãe, que não era fácil. Que lembranças mais marcaram sua infância e adolescência como filha de uma paciente crônica? Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. É uma grande honra estar aqui nesse painel com grandes amigos. Dr. Nelsinho, que acompanhou minha mãe ao longo de toda a sua trajetória, me conheceu criança, super pequena, ele começou a acompanhar minha mãe ainda em residência, então sempre te enxerguei como um grande amigo, parte da nossa família. Estou muito feliz e emocionada de estar aqui nesse painel com você. Para ser muito sincera sobre a sua pergunta da minha infância, como foi, eu não tinha consciência da gravidade da doença da minha mãe, essa é a grande verdade, porque ela sempre levou a doença de uma forma muito leve. Ela falava assim, vamos no hospital para eu encher o tanque. Isso era tomar sangue. E eu ia com ela tomar sangue como se fosse abastecer um carro. Era como se fosse uma coisa corriqueira. E eu acho que foi um pouco o jeito que a minha família encontrou de encarar a doença. Acho que isso veio muito também do meu avô, que está aqui na plateia, que quando minha mãe recebeu o diagnóstico da doença, ela tinha 3 anos de idade, e o médico falou para os meus avós, ela não vai passar dos 5 anos, não se apeguem muito a ela. E o meu avô, ele não encarou isso como uma sentença de morte, ele falou, vamos deixar para chorar no enterro. E até lá, vamos viver uma vida plena, vamos fazer de tudo para ela ser a criança mais feliz do mundo. E ela não foi só a criança, né? Ela foi a criança, a mãe, a esposa, a empreendedora social, que conseguiu criar a Abrale, criar um movimento Todos Juntos contra o Câncer e impactar tantas vidas. Obrigado, Dina. Tal filha, tal mãe, né? A gente tem a presença, então, do Dr. Denis aqui com a gente, né? Denis, por que deve haver preocupação com fertilidade em pacientes oncológicos? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando essas experiências que vocês estão dando para a gente. É muito importante porque diversos tratamentos para combater o câncer podem causar uma perda temporária ou permanente da função ovariana e testicular. Ou seja, depois que terminar o tratamento, quando esse indivíduo tiver o desejo de engravidar, ele pode, né, ter uma dificuldade ou ser impossibilitado. Por isso que é muito importante ter essa discussão antes. A gente sabe, né, que uma boa parte desses pacientes, né, que estão buscando essa fertilidade, eles vão ter a dificuldade. Então, o tratamento gonadotóxico ele é muito difícil para o paciente no survivorship. Depois que terminar o tratamento, diminui a qualidade de vida. Então, a forma que a gente tem, né, de conseguir prevenir isso é fazendo a preservação da fertilidade, tanto nos homens como nas meninas também. Posso só fazer um comentário? Lógico. Quando minha mãe começou a Abrale, isso não era óbvio, né? Não era assim que as pacientes eram tratadas. E minha mãe nem sabia que a quimioterapia, o tratamento oncológico, podia acabar com a infertilidade. E ela descobriu isso através de uma paciente que fez o tratamento e ficou infértil. E foi falar para ela, Merula, ninguém me avisou.
Minha mãe ficou revoltadíssima com isso, e ela foi falar com os médicos e falava assim: como que vocês não avisam? Como que ninguém falou nada que a paciente ia ficar infértil? E falaram para ela: Merula, o paciente tem que estar feliz que está vivo, não tem que se preocupar com isso. E isso fez parte da luta da minha mãe. Assim, ela não aceitou essa resposta e falou assim: como assim? A gente tem que se preocupar com a sobrevida do paciente, dele ter qualidade de vida após o tratamento. E muitas pessoas têm o sonho de ser pais, né, de ter filhos. Então, isso era muito da luta dela, de que fosse envolvido um ginecologista antes, que fosse conversado sobre a fertilidade da mulher. Então, eu estou muito feliz que você está aqui, doutor Denis, nessa mesa com a gente, e que hoje isso é uma realidade no Brasil, que a gente fala, sim, sobre fertilidade do paciente oncológico antes de começar o tratamento, e que o cenário mudou. Então, eu estou muito, muito feliz. Obrigada. A gente fica muito feliz de esse assunto estar sendo debatido de uma forma tão ativa hoje em dia, em painéis como esse. A gente sabe que 50% dos pacientes em idade fértil nem sequer vão saber que a fertilidade dele pode ser prejudicada pelo tratamento. 50%. Desses 50% que nem são avisados, a quantidade que vai passar com um especialista em reprodução humana é menos que a metade, ou seja, 15% desses pacientes em idade reprodutiva vão ser aconselhados por um especialista em reprodução humana. É muito pouco. Ainda que bom que a gente está trazendo esses assuntos, e a nossa ideia é justamente essa, a gente poder aumentar o acesso ao tratamento desses pacientes através da informação. Eu queria aproveitar e fazer 2 comentários, né? O primeiro é que essa mesa aqui é só de gente conhecida, né? Como vocês estão vendo aqui, todo mundo tem. E aí, o meu querido ginecologista aqui, eu o conheci como ginecologista da oncofertilidade. E a primeira vez que nós nos encontramos, ele falou assim: estou casando com a filha do seu mentor. E uma baita coincidência. Ele casou agora, não é? Semana passada. O ano passado, com a filha de quem foi um dos meus mentores na hematologia, que foi o Jacó Rosenblit. Então, é um privilégio realmente estar nessa mesa, uma mesa de muito carinho, né? Obrigado, doutor Nelson. Bom, e a outra coisa que eu queria comentar também é que outro tabu, Dina, que eu me lembro quando eu estava ainda aluno na faculdade, que teve uma grávida que teve um linfoma. E eu fiquei um pouco revoltado na época, porque resolveram interromper a gravidez dela, né? E eu não tinha certeza se aquilo era certo ou errado, e as pessoas queriam proteger o feto e salvar a mãe. Tem sempre essa discussão ética do que fazer. E depois a gente aprendeu que isso não é bem assim, que muitos cânceres você consegue tratar, logicamente com determinada personalização de tratamento, não são todos, mas que você consegue terminar tanto a gestação com a mãe viva e o filho vivo. Então é outro tabu também que precisa ser quebrado. Então, voltando aqui para a Fabiana, né? Fabiana, você é uma baita influenciadora, né? Aliás, aconteceram umas coisas engraçadas, né? Eu não conhecia a Fabiana, e aí, de repente, um dia me falaram assim: vocês não sabem com quem você está tratando. Ela tem não sei quantos bilhões de seguidores, né? Aí, putz, o primeiro dia que ela vai no meu consultório, ela tira uma foto comigo, e o meu Instagram, que tinha 200 pessoas, acabou tendo 12 mil. Então, muito obrigado. Eu não tinha que te agradecer publicamente. Imagina, merece, muito mais. Mas, assim, nessa tua posição de influenciadora, você compartilhou essa trajetória publicamente. Quer dizer, como foi você se expor num momento tão delicado e que impacto isso trouxe para você e para as outras famílias? Bom, para quem me acompanha sabe que eu acabo dividindo muito da minha vida, do meu dia a dia, né, nas minhas redes sociais. E
eu simplesmente sumi quando eu tive o diagnóstico, sumi por 3 dias, que parece pouco, mas para quem me acompanha todos os dias, é muito. E aí, assim, eu sempre gostei de dividir tanto a parte boa da vida quanto as dificuldades, porque todo mundo passa por dificuldades. E existe muito esse conceito nas redes sociais de vida perfeita, e ninguém tem a vida perfeita. E eu sempre fui aquela pessoa que eu gostava de expor mesmo as vulnerabilidades, as dificuldades. Por exemplo, eu tive dificuldade para engravidar antes, né, de tudo acontecer, e eu fiz tratamento para engravidar e eu dividi isso, e isso foi muito lindo. Assim, as pessoas vinham falar para mim: eu tenho meus filhos graças a você, porque eu não desisti, você me ajudou e me estimulou a continuar. Então, assim, eu sempre vi o quanto isso era importante, assim, de dividir mesmo essas coisas que acontecem no dia a dia, na vida de qualquer pessoa. E aí, quando eu estava lá no hospital, eu fiquei, né, do pronto-socorro, eu fiquei internada por 40 dias, enfim, para o primeiro tratamento. Eu estava lá, acho que no 3º ou 4º dia do diagnóstico, sumida, né, das redes sociais, e todo mundo assim bombardeando minha família inteira, querendo saber o que tinha acontecido comigo. E aí eu falei para o meu marido: eu acho que eu estou bem agora. Eu estava me sentindo um pouco melhor naquele momento, assim, me deu uma luz, falei: acho que eu vou falar. Aí ele falou: tá bom. Aí eu coloquei o celular lá e falei com todo o meu coração, na maior espontaneidade. E, assim, eu nunca imaginei... Quando eu dividi, o meu intuito era: se alguém estiver passando por algo parecido, vai se sentir acolhido, né? Vai sentir que não está sozinho. Mas eu nunca imaginei o quanto ia ser importante para mim aquilo também. Eu nunca imaginei o carinho e o amor que eu ia receber numa proporção assim que não dá para explicar. Era uma energia e um amor e um carinho palpável, assim, sabe? Que eu acho que nem eu imaginei, nem minha família. É inimaginável mesmo naquela situação. E eu estava num tratamento que, queira ou não, eu sempre falo, é um tratamento meio solitário, né? A gente tem que ficar isolado do mundo, sem contato com ninguém. Eu sou uma pessoa muito de contato físico, eu gosto de abraçar, sabe, beijar quem eu amo, e eu não podia estar perto nem dos meus filhos, nem dos meus amigos, nem de pessoas que eu conhecia, e muito menos de outras pessoas. E, de repente, eu tinha lá muita gente, uma legião de pessoas rezando por mim, torcendo por mim, e tudo isso ajudou muito para mim. As pessoas falam que eu ajudei, né? Mas eu falo: vocês não têm ideia o quanto vocês me ajudaram também, porque foi recíproco. Eu senti muito isso me ajudou demais. E eu nunca estive tão certa do quanto isso foi importante, assim, porque eu vejo muito. Eu tive alguns mentores durante o meu processo. Você foi uma dessas pessoas que me contou sua experiência e acabou me dando força, né? E eu acho que eu consegui amplificar isso, né? Trazer minha experiência para mais e mais pessoas. Isso é muito rico, porque isso traz acolhimento no momento que as pessoas mais precisam. E muitas vezes não é nem do mesmo problema, às vezes são outros tipos de problema, mas que a pessoa se identifica, de certa forma, de como lidar com esses problemas, com uma cabeça positiva, enfim, que eu acho que eu quis trazer, pelo menos, de uma forma mais leve possível, que foi como eu encarei, né, doutor? Você lembra? Você entrava no meu quarto, eu levei caixa de som, né, para o meu quarto do hospital, as enfermeiras entravam lá e falavam: meu Deus, olha a energia desse quarto. Era uma energia muito boa, apesar de tudo tão ruim assim, né, que eu estava vivendo naquele momento. Eu tentei fazer disso um momento mais leve possível, porque já era pesado o suficiente. E é isso, assim, acho que foi muito importante, tanto para quem eu pude ajudar, de certa forma, e continuo podendo, trazer luz para um assunto tão importante, né? E as oportunidades que estão vindo de poder ser embaixadora da Braille também e falar cada vez mais desse assunto, que eu sinto que faz parte do meu propósito de vida mesmo, mas também foi muito importante para mim, essa troca, sabe? Obrigado. Fernanda, você é uma baita executiva, né? E da área da saúde, ainda por cima, né? E como é que essa experiência de executiva influenciou a sua forma de lidar com a doença, as decisões, a disciplina no tratamento? Houve uma troca entre a profissão e a forma de lidar com a doença ou não? Total, né? Acho que, enfim, eu já trabalhava na área da saúde em empresas, né, há um certo, sei lá, há muitos anos. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha 37 anos, foi há 10 anos atrás. Então, eu já trabalhava há uns 20 anos, metade disso na área da saúde, né?
Então, claro que eu fui para a área da saúde de uma forma muito intencional. Minha carreira eu comecei na Nestlé, que é uma empresa maravilhosa, mas em outras categorias, em outros segmentos. E, quando eu migrei para a área da saúde, foi pela vontade, talvez uma vontade de ser médica que eu tinha deixado lá atrás, e acabei fazendo publicidade, e foi o jeito que eu acho que eu encontrei de unir, cuidar, poder ajudar um pouco mais, fazendo o meu trabalho. Eu sou da área de negócios, mas eu não entendia, até aquele momento, a dimensão também da importância de quem está nesses bastidores da saúde. Porque tem muito, o médico está na linha de frente, a enfermagem, toda essa equipe multidisciplinar, aliás, maravilhosa, que trata da gente tão bem. Ali é muito óbvio esse tete-a-tete com o paciente. Mas, além disso, tem muitos outros profissionais que fazem parte desse cuidado. E quem está na indústria farmacêutica, de medical devices, e laboratórios, e tantas outras, também tem uma importância muito grande. Então, eu brinco, e tem gente aqui que trabalhava comigo naquela época, então, obrigada pela presença aí, por terem me acompanhado tão de perto, mas, para mim, foi um MBA em saúde. Então, eu realmente eu me afastei para cuidar, mas assim, na minha cabeça, eu mandava relatórios, eu entendia o fluxo. Agora, tem um nome bonito, como que é? Navegação, não tinha esse nome ainda na época, mas eu ficava entendendo os departamentos lá dentro do Einstein. Eu falava, até criticava algumas coisas que eu achava que não era legal, e, para o meu time que estava lá trabalhando, eu mandava altos insights, assim, de coisas que a gente podia melhorar no nosso trabalho, para também ajudar. Então, para mim, foi muito importante, e eu acho que me ajudou a ter um olhar, uma perspectiva sobre o meu trabalho de outra maneira, com muito mais paixão. Acho que é isso. Fernanda, se eu puder complementar, vou compartilhar uma história pessoal. O meu avô foi executivo da área de saúde, ele era de uma operadora de saúde que ele ajudou a fundar, e ele teve mieloma múltiplo. Isso no começo da década de 90. E a parte de transplante de medula estava começando no Brasil, e ele foi para o MD Anderson para fazer o primeiro transplante dele. E no MD Anderson, ele observou tudo como o hospital funcionava. Ele pegou muitos insights, então é um momento tão difícil, mas ele aproveitou, pegou a força, essa experiência toda, e colocou na prática dele. Ele era médico, também ginecologista, sou a terceira geração de ginecologistas, mas ele muito executivo, alto executivo, uma empresa muito grande. E, quando ele voltou para o Brasil, depois do primeiro transplante, ele fez o segundo no Einstein, e ele ajudou a pensar o modelo de negócio de uma forma diferente. Ele humanizou muito mais o serviço. Os negócios cresceram depois de toda essa experiência. Muito legal. Obrigado. Dina, você hoje dá continuidade ao trabalho da sua mãe, na Brale e no TJCC. Como que a vivência pessoal influenciou essa sua escolha de engajamento no movimento em prol de pacientes? No começo da palestra, você falou uma coisa que é muito verdade. Todo mundo que passa pela experiência de ter uma doença grave como um câncer, ou é um familiar, um médico, se transforma. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Assim, não tinha como ser diferente. Eu, desde sempre, enxergava a vida de uma forma diferente. Minha mãe sempre teve a visão de ser que ela era uma pessoa privilegiada, Ela sempre se colocou nesse lugar de privilégio. Ela teve a oportunidade de fazer seu tratamento num dos melhores hospitais da América Latina, ter o melhor médico. E ela sempre falou muito sobre isso, que a gente era privilegiado, que ela era privilegiada, e que nem todo mundo tinha acesso a todo esse cuidado, a todo esse afeto, A gente
como eu falei no começo também, muitas vezes eu nem me dava conta da seriedade, né? A gente passou diversos Dia das Mães, aniversários no hospital. E não parecia que era um hospital, não parecia que... Não estava pesado o clima, né, nesse sentido. Então, sempre foi tudo muito leve. E eu, como uma pessoa privilegiada, como filha de uma paciente privilegiada, me sinto no dever de devolver isso para a sociedade, de ajudar outros pacientes a ter acesso a esses privilégios, né? A missão da Abrália é garantir que todos os pacientes com câncer de sangue no Brasil tenham acesso ao melhor tratamento. Então, e essa é a minha missão de vida pessoal também. Com essa colocação da Dina, eu só queria dizer para vocês que a ideia disto aqui não foi minha, foi dela. Né? Porque senão pode parecer, esse cara aí está fazendo um negócio para os outros falarem que ele é bonzinho, não sei o quê. Não foi, não. Não foi, não. Eu até estava constrangido, falei para ela, eu estou até constrangido de participar desse negócio. E ela falou, não, vai ser assim e tal, porque ela é igual a mãe dela. Eu sempre obedeci a Merula, agora eu obedeço ela. Né? Muito bom. A pergunta, de novo, para o Dr. Denis, né? Em que momento da jornada do paciente a preservação da fertilidade deve ser apresentada a ele? O quanto antes. Né? Então, essa é uma das partes mais difíceis da preservação da fertilidade no paciente oncológico, é que o tempo não está a nosso favor. A gente tem muito pouco tempo para tomar essa decisão. Eu costumo falar que naquele dia mais difícil da vida daquela pessoa, e a Fabiana e a Fernanda podem comentar, que é o dia do diagnóstico, você precisa parar tudo, explicar sobre todo o tratamento, o que pode acontecer, e, além disso, olhar para a paciente e perguntar, você sonha em ser mãe? Você sonha em ser pai? E a pessoa, no meio daquele todo turbilhão, ela precisa tomar aquela decisão. Não, realmente, eu desejo ser mãe novamente, eu desejo ser pai, será que esse tratamento vai afetar? Então, é muito complicado, naquelas 24, 48 horas, a paciente ter que decidir se ela quer partir para o caminho da preservação da fertilidade ou não. Lembra aqui, os tratamentos mais longos, como, por exemplo, para congelar óvulo, é um tratamento que dura 13, 14 dias. E isso é um atraso, né, do tratamento para o tratamento efetivamente começar. Então, a gente fala para o paciente, a gente tem que tomar essa decisão em um dia. É agora. Né? Por isso que o aconselhamento do especialista tem que ser o quanto antes, para a gente poder reduzir esse tempo e efetivamente começar o tratamento oncológico o quanto antes. Bom, nós vamos para a última série de perguntas, antes de abrir para a última série da entrevista, antes da gente abrir para as perguntas. Eu vou pedir para vocês serem bem breves nessa resposta, porque a gente tem 15 minutos para passar todo mundo e depois mais 15 minutos para abrir para perguntas. Né? Então, eu vou perguntar para a Fabiana se, após o transplante, vivendo hoje em remissão, exatamente aquela questão que eu coloquei no início, que a Dina repetiu aqui. O que mudou a sua forma de olhar para a maternidade e para a vida? Ai, meu Deus, que difícil falar isso breve. Bom, eu poderia ficar aqui horas falando tudo que eu aprendi, que eu ainda aprendo todos os dias, mas eu acho que o principal de tudo é viver 100% presente. Eu até me arrepio, porque quando eu estava no hospital, assim, eu não ficava focando no dia de amanhã, eu focava no que eu tinha para fazer hoje, porque nada é garantido, é isso que eu aprendi na vida, assim, nada é garantido. De um dia para o outro, eu estava bem, no outro dia eu estava no hospital internada, lutando contra uma leucemia. Então, quanto mais presente a gente conseguir viver plenamente a nossa vida, olhando no olho de quem a gente ama, estando lá de verdade, ainda mais num mundo tão digital, conectado, a gente conseguir realmente estar lá fisicamente e espiritualmente presente para curtir essa vida, que essa vida é muito maravilhosa, e não deixar de perceber as pequenas coisas do nosso dia, da nossa vida, que às vezes a gente
assim, não percebe o quanto elas podem ser maravilhosas. Então, depois que você fica preso num quarto de hospital, que você não pode abrir a janela, você dá valor para o vento no seu rosto. Eu sentia falta do vento. É uma coisa muito maluca. Eu sentia falta de pequenas coisas que, quando você está vivendo no dia a dia, na correria, você não percebe o quão extraordinárias elas são. E elas são muito extraordinárias. Então, é isso, é perceber as pequenas coisas que podem ser extraordinárias no nosso dia a dia. Viver plenamente, estar presente. É isso que eu aprendi. Obrigado, Fabio. Fernanda, você hoje já tem os filhos crescidos, né? Que aprendizados da sua experiência você leva para eles, na sua questão de mãe, e para a sua vida profissional? Uau! Acho que com os meus filhos é isso. Eu acho que as relações todas, depois da gente passar por uma prova de fogo, elas ficam mais fortes, ou elas se vão, né? Então, a gente, de fato, enxerga quem está com a gente. E aí eu, né, tinha já a sorte, a maravilha de ter uma família muito boa. Meus pais, assim, meus pais mudaram praticamente para São Paulo, se internavam comigo. Meu marido, acho que minha relação com ele hoje, ele é, né, meu marido, pai dos meus filhos e meu melhor amigo também. Então, eu acho que os valores da vida, né, é o que eu passo para os meus filhos através, eu acho que do exemplo, né, da gente ser correto, da gente viver, sim, o hoje. Talvez agora, eu estou onde você vai estar daqui uns 8 anos, né? Então, talvez tenha um equilíbrio um pouco maior. No começo, eu me lembro dessa urgência de viver, então, de dar presente para quem eu amo, de fazer viagens. Eu tinha, assim, uma sede muito grande, e agora eu acho que já tem um certo equilíbrio, porque eu quero viver muito mais ainda, né? Eu tive a oportunidade de ver esses 10 anos meus filhos crescendo, né? Sendo meninos bacanas, bons, de valores, né? Responsáveis, e quero poder continuar. E no trabalho, eu acho que a importância, até porque eu estou na área da saúde, a importância do que a gente faz, e fazer com responsabilidade, com dedicação, com seriedade. E, quando tem um problema, eu acho que eu exagerava em ver os problemas muito grandes, sabe? Os monstros, eles diminuíram, e eu comecei a enxergar que, opa, espera aí, será que é tudo isso mesmo, né? A maioria dos problemas, às vezes, não são. Então, acho que é ter uma perspectiva diferente. Obrigado, Fernanda. E Dina, como filha de uma paciente, que mensagem você deixaria para outros filhos, crianças, jovens, que acompanham o tratamento dos pais? Difícil. Mas eu acredito que a vida é 10% do que nos acontece, 90% o que a gente faz com aquilo que nos acontece. E 10% foi eu ter minha mãe doente. Eu perdi minha mãe faz quase 3 anos, eu tinha 24 anos, e eu não trocaria nunca, nunca, ter 24 anos com a minha ídola, minha mãe, minha melhor amiga, para ter uma mãe que fosse viver 70, 80 anos. Então, para mim, é um grande presente ter sido filha da Merula, de uma pessoa tão inspiradora, e de poder continuar o legado dela, de fazer isso aqui o meu propósito de vida. E é isso, que os pacientes, que os filhos façam também desses 90%, né? Do limão, uma limonada. Acho que essa é a minha mensagem. Concordo. Aliás, tem uma frase do Vinícius de Moraes, né?
naquele poema clássico dele, que ele diz assim, que o amor não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure, não é? Bom, Denis, por que esse assunto nem sempre é discutido com os pacientes? Os médicos desconhecem, nós temos que trabalhar os oncologistas, os hematologistas melhor. Isso deveria ter algum processo que andasse. Eu sou muito favorável a processos. Eu não gosto muito de quando as coisas ficam na cabeça das pessoas, né? Como é que você acha que a gente poderia fazer isso de uma forma que isso não fosse esquecido, né? Como é que você enxerga isso? Excelente pergunta, Dr. Nelson. Esse é o grande ponto. Eu também sou muito fã de processo. E a parte da preservação da fertilidade sempre ficou em segundo plano. A Dina comentou, né, que nunca foi discutido com os pacientes. Para o médico, né, quando ele recebeu o diagnóstico dessa paciente, a prioridade dele é curar o câncer. E está certo, tem que ser, né, a prioridade número 1. Mas não pode se esquecer o que vai acontecer no day after, o que vai acontecer no survivorship. Para essa paciente, para esse paciente, às vezes a maternidade é uma questão também de vida. A pessoa não vai se sentir completa sem a maternidade. Então, é muito importante os médicos entenderem isso, entenderem que isso pode ser feito no futuro. Além disso, a parte do processo ela torna-se importante porque, se deixar solto, você tem que procurar um especialista em reprodução humana. Para quem que eu vou? Quando que eu vou? Aí tenta marcar consulta, demora 3 dias. Se perde. A melhor forma de você conseguir fazer uma estratégia é criar, por exemplo, um centro de reprodução humana dentro, né, do Cancer Center, dentro do centro oncológico que está se realizando. Então, a partir do momento que você cria um centro lá dentro, por exemplo, no Einstein a gente está criando agora, né, a área de oncofertilidade. A gente vai falar com o paciente, um médico especialista em reprodução humana vai falar com o paciente em até 24 horas. Portanto, o tratamento, né, de preservação da fertilidade ele vai se iniciar, no máximo, em 2 dias. O paciente já vai pegar o medicamento, já vai discutir com o especialista e começar assim que possível. Portanto, tira também um pouco o medo do médico hematologista, do médico oncologista, de que vai atrasar muito, isso pode prejudicar o futuro desse paciente, dessa paciente. A gente sabe, os estudos, né, para desmistificar, que você não piora o prognóstico do paciente ao fazer o tratamento, né, de oncofertilidade, de preservação da fertilidade. Você não prejudica. E isso a gente tem falado nos congressos. Eu tive na ASCO esse ano, teve um dia que teve um painel muito legal, os oncologistas estão falando sobre isso, então está se difundindo. Mas se eu fosse falar uma coisa que é muito importante, Dr. Nelson, eu concordo com você, é criar um processo muito claro. Quando chegar uma paciente em idade reprodutiva, perguntar para ela, você pensa em ter filhos no futuro? E encaminhar para um especialista, para entender qual que é o risco, né, da perda da função ovariana e testicular depois do tratamento, entender os protocolos e assim começar o tratamento assim que possível. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu me lembrei agora, quando você falou de função testicular, né? Eu estou ficando velho, então eu tenho muitas vidas, né? Muitas vidas. Numa das minhas vidas, lá atrás, eu criei no Einstein o banco de sêmen. Eu era responsável pelo banco de sangue, e eu não me conformava que era só o sangue que a gente guardava, a gente tinha que guardar outras coisas, osso, outros tecidos, né? E, na ocasião, nós fundamos um banco de sêmen no hospital, que, no fim, as diretorias lá do hospital, um belo dia, viram por bem que aquilo deveria sair do hospital, não ficar dentro do hospital, temos continuidade, mas eu acho que eu participei desse negócio aí de fertilidade há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Bom, eu vou excluir você da última pergunta, tá? Você vai entender por quê. Porque eu vou fazer uma pergunta para as 3 igual, a mesma pergunta, tá? E a Fabiana começa, eu vou passando aqui, tá? Que mensagem vocês gostariam de deixar para as outras mães, pais e filhos
que hoje enfrentam o câncer em suas famílias. Com 3 palavras. 3 palavras? 5, vai para você. Força, fé e resiliência. Acho que é isso. E amor. E pode mais uma? Pode. Gente, que difícil. Mas acho que é isso. É força, amor, fé. São as palavras-chave que eu acho que me guiaram durante todo esse processo e me guiam até hoje. E união. Pronto, mais uma. Vai ficando mais difícil, hein, Dina? Cuidado. Que não dá para... Não, pode repetir, Pode não tem repetir? problema nenhum. Eu ia falar coragem, né, que eu acho que é força, mas muita coragem, alegria de viver. Então, não perca a alegria de viver, porque mesmo em situações difíceis a gente consegue ser alegre, e é melhor ser alegre do que ser triste. Muita fé, né? Muita fé e disciplina também, porque eu acho que, né, a gente tem que seguir a medicina. Tem o problema do acesso, mas às vezes tem o problema também da não adesão ao tratamento. Então, acho que a disciplina com o seu tratamento também é uma forma de amor com os seus filhos. Acho que a mensagem é que câncer não é sentença de morte. Precisa, sim, ter muita disciplina. O paciente precisa, sim, participar do tratamento. O Dr. Nelson falou que minha mãe dava muitas ordens, muitos projetinhos, e, realmente, ela participou muito ativamente do tratamento dela, questionava tudo. Não tem pergunta boba, o paciente tem que perguntar, o paciente tem que questionar, o paciente tem que, sim, participar do seu tratamento. Eu acho que no Einstein tem uma realidade um pouco diferente. Eu fiquei muito feliz, Dr. Denis, com essa colocação, que vocês têm esse atendimento de um ginecologista em 24 horas, mas eu sei que em muitos hospitais no Brasil essa não é a realidade. Então, o paciente, sim, tem que questionar, tem que falar sobre isso, tem que ter informação e participar ativamente do seu tratamento. Obrigado. Eu acho só importante, né, nesse aspecto, antes de eu abrir para as perguntas, um ponto que a Dina falou, que ela falou assim, no Einstein, né? Eu acho que é muito importante, a gente nem sempre tem essa oportunidade de colocar que o Einstein hoje é maior no setor público do que no setor privado, né? Existe uma frase da nossa diretoria que é uma gota de Einstein para todo o Brasil, né? E a gente está vendo que isso está cada vez mais acontecendo, né? Quer dizer, hoje nós temos um hospital voltado ao câncer em São Paulo, que é o Vila Santa Catarina. Temos um hospital que é o Imboimirim. Assumimos em São Paulo agora mais 3 hospitais, um infantil, que é o Darcy Vargas, o Ipiranga, o Heliópolis. Temos um hospital privado em Goiânia, mas também temos o hospital público lá na Bahia, no Mato Grosso. Quer dizer, então, hoje, aquilo que eu vivi quando entrei no Einstein, que era um hospitalzinho desse tamanho, hospital boutique, isso morreu. Então, se a gente conseguir, eventualmente, levar um programa desses, que ele extrapole a nossa parede, eu acho que é fundamental. E a gente acho que pode contar com a Brale no sentido de fazer isso para que essa questão da fertilidade, da maternidade, desses cuidados, ele possa sair daquelas 4 paredes e dar uma gota disto aqui para todo mundo, né? E obrigado por você ter mencionado isso, porque eu acho que é importante a gente expandir os nossos horizontes, né? Então, eu queria agora, parece que a gente tem aqui vamos ver se a tecnologia aqui funciona. Vamos ver aqui, tem um... Era para ter um QR Code, né, para as pessoas mandarem as perguntas.
Já foi? Tá. Então, vamos ver. Eu não... Aqui, temos um monte. Um monte. Gente, acho que... Vamos ver se dá tempo. Eu espero que dê tempo aí. Vamos lá. Tem uma pergunta da Isadora. Gostaria de perguntar para a Fernanda como foi conciliar a carreira de executiva da maternidade com o tratamento. O múltiplo papel de uma mulher de conciliar tudo isso foi possível? Olha, foi possível, mas é importante eu falar que eu tirei uma licença, né? Então, nos primeiros meses, foram 3 anos de tratamento, né? O primeiro período do tratamento tem internações muito longas, a gente fica muito debilitado. Então, nessa época, de fato, eu fiquei exclusivamente no tratamento e, óbvio, cuidando dos meus filhos, mas com uma rede de apoio, com o meu marido, com os meus pais, enfim. Né? Após isso, isso foram 8 meses. Né? Depois, até completar os 3 anos, aí sim, eu voltei às minhas atividades normais. Então, trabalhava, ia todo dia para o escritório, mas eu mantinha... A sexta-feira eu precisava fazer, né, quimioterapia, ia para o Einstein e tudo mais. E aí eu adotei o home office, o hospital office de sexta-feira. Ótimo. Agora temos aqui um monte de perguntas aqui voltadas para a área da ginecologia. Então, eu vou tentar juntar algumas, porque algumas são repetitivas, né? Então, desculpem se eu não citar o nome de quem pergunta, porque tem perguntas repetitivas aqui, né? Mas uma principal aqui, que eu não sei nem se a resposta é tua, ou dela, ou até minha, é como é que a gente vai levar isso para o SUS, não é? Essa é uma pergunta hiper importante. Acho que vai bem em linha com o que a Dina falou, o que o Dr. Nelson falou, da gente poder expandir o acesso a esse tratamento. A verdade é que esse tratamento não está disponível nem para quem tem plano de saúde. Né? Os planos de saúde ainda não cobrem. Teve uma determinação do STJ que era para cobrir, mas não está de uma maneira automática. Ainda tem que se judicializar. Então, essa questão do acesso a tratamentos de fertilidade como um todo, mas especialmente a oncofertilidade, que o tempo é muito crucial, a gente tem que trabalhar muito para isso. Tem que ser feito de uma forma automática. Os planos têm que cobrir de uma forma automática. O SUS tem que cobrir. Não dá para esperar. A gente não tem tempo para esperar. Então, Dr. Nelson, vamos seguir essa conversa. Eu acho que os hospitais, pelo menos que a gente está envolvido, a gente tem que colocar esse programa para realmente ajudar todo mundo a ter a chance de uma gravidez no futuro. Espera aí. Vem aqui. Meu nome é Célia, eu sou assistente social do TMO do HC há 32 anos. E, como eu falei, fiquei fotografando, porque eu sou fã de todos, sigo todos, e assim, me perdi de pegar lá. Como eu trabalho no hospital público, a gente teve algumas parcerias, principalmente quando nós tínhamos criança antes do Itaci, de conseguir algumas coisas no Einstein, né? Então, de repente, enquanto não põe no hospital público, ver se tem uma linha direta da assistente social, conseguir uns casos mais assim. Mas eu tenho histórias muito lindas que lá atrás ficava estéril, né? Então, nossos pacientes, poucos têm condições de congelar óvulo, esperma, né? O paciente do hospital público. Mas alguns congelaram e nem usaram. Foram pais, mães, depois do transplante. Eu tenho um paciente transplantado há 30 anos, que ele me ligou há 3 semanas. Posso chamar no vídeo? Eu tenho contato com eles, que na época era Orkut, agora tem rede social. E ele queria me mostrar a família toda, e eu falei, estou acabada de pijama, não vou assustar seus filhos. Já tem um de 18 anos, que ele, Célia, você fez parte da nossa história, eu queria te passar. Amanhã eu estou indo para Juiz de Fora, que ele é do interior do Rio, que meu filho vai prestar vestibular para medicina. Então, assim, tem histórias lindas
de pacientes. Já tenho até o nome do livro que ainda vou escrever, Os Bastidores do Transplante. Então, assim, é muito legal que eu estava acabando de falar, minha filha trabalha com algumas coisas que ainda não tem no SUS, né? E então, doutor Nelson, eu te conheço de outras datas, de outros lugares. E, assim, se conseguisse alguns casos muito gritantes, tal, se a gente conseguisse, enquanto não tem, eu fico muito feliz do Einstein estar com todos os hospitais, que a gente sabe que é um trabalho maravilhoso, e conseguir dar uma chance para quem está no SUS, esses hospitais que vocês estão. Parabéns à mesa toda, muito bem escolhido todos. Só complementando, a gente dá LHRH para os pacientes aqui em NISE. A gente dá LHRH, que é bem barato, para todos os pacientes que vão fazer quimioterapia, e eu já tenho vários que tiveram bebê depois. E também agora tem o lado da fertilização, que é rejuvenescer o ovário com células-tronco, que o Sang Chun Cha está fazendo. Então, acho que algumas coisas que podem entrar nessa campanha de também ajudar as pessoas a preservarem o que elas têm. Depois, se tiver tempo, eu preciso falar uma coisa. Com certeza. Depois eu falo o resumo. O final. Mas é isso. Acho que não é a missão de uma pessoa só, né? Por isso que o Dr. Nelson até falou que a resposta ia ser nós três. Ainda tivemos o complemento da série redonda da doutora Anise aqui. Eu acho que é uma missão de todos nós, né? Esse é o objetivo desse congresso, desse evento, é todos juntos contra o câncer. A fertilidade para pacientes oncológicos não é uma missão de uma pessoa só. Cada um que está aqui nessa sala hoje pode replicar essa mensagem, pode batalhar dentro do seu ambiente para que isso seja uma realidade para o Brasil inteiro, para o SUS. Essa é a missão do Todos Juntos, é a missão da Brale, e a gente vai fazer tudo e mais um pouco que tiver no nosso alcance para que isso seja uma realidade. Mais um projetinho. Muito bom. Tem uma questão aqui que eu vou responder para ser bem objetivo, que é se você congelar os óvulos ou embriões, se você estando com câncer, se você pode passar o câncer para o paciente. A resposta é não, para o filho. A resposta é não. A outra questão que eu vou juntar com essa é uma que é discutível, é se você já fez um tratamento para câncer e tomou quimioterapia, radioterapia, se isso pode ou não afetar para haver uma mutação, alguma coisa. Essa questão também é discutível, às vezes, principalmente nós que somos transplantadores, às vezes não dá tempo da gente preservar numa leucemia aguda, por exemplo, não há tempo e nem condições de você preservar um óvulo, porque o paciente está plaquetopênico, sem defesa, não dá para esperar nem poucos dias para ver aquilo. Mas depois que ele faz a quimioterapia, antes do transplante, que o transplante, sim, é com certeza infertilizante, a gente, mesmo sabendo que é discutível essa questão de ter havido alguma mutação ou não, como a literatura não é tão taxativa, nós temos estimulado as pessoas a congelar, mesmo assim. Não sei se você concorda com essa colocação. A literatura, doutor Nelson, como você comentou, ela não é clara. A maior parte dos estudos mostram que não tem um efeito que você está passando para a sua prole, né, para os seus filhos, diretamente relacionado ao quimioterápico. Né? Não vai ter uma mutação assim, que vai causar uma doença no futuro. Por isso que, se você tiver uma janela para poder preservar, congelar o óvulo, também vale a pena. Só para lembrar que hoje, além do congelamento de óvulos e embriões, uma outra possibilidade é o congelamento de tecido, né, ovariano. Está deixando de ser experimental, já deixou de ser experimental nos Estados Unidos, ainda no Brasil a gente está caminhando com isso, mas para aquelas pacientes que não têm 2 semanas, mas têm alguns dias e têm condição clínica, também a gente pode congelar tecido ovariano. Tecido testicular, aí sim, é bem experimental, mas também a gente tem essas possibilidades para essas pacientes. Bom, temos tempo para, se alguém quiser se manifestar com uma pergunta. Tem lá alguém?
Olha lá, tem uma pergunta lá. Vem aqui para pegar o microfone, por favor. Bom dia. Eu vou falar a Fá porque eu me sinto íntima, sou seguidora, minha pergunta é para ela. Mas se vocês quiserem também responder, fiquem à vontade, é sempre bem-vindo, né? Mais uma informação. Eu também sou paciente oncológica, tive câncer no fígado há 3 anos atrás, tenho síndrome de Lynch, também tenho um bebezinho de 5 anos, e eu queria saber, Fá, como que você lida, assim, com... A gente sente muito medo, né, de fazer os exames. Sempre que está chegando, a gente fica ansiosa, a gente tem medo de ter câncer novamente. Somos seres humanos, né, estamos aqui aprendendo. Então, eu queria saber de você também, se possível, como que você lida antes dos exames, assim, se você fica ansiosa, se você tem uma dica, assim, para dar para a gente que é paciente oncológico. Bom, é muito verdade esse sentimento. Eu lembro muito de ter essa conversa com uma das minhas médicas, que é da equipe do Dr. Nelson, maravilhosas, por sinal. E eu falei isso para ela, dividi isso com ela. Eu falei, como que eu lido com esse medo, né? Ela olhou para mim e falou assim, eu não conheço um paciente que teve câncer que não tem esse medo. Então, saiba que você está sentindo isso e todo mundo que já passou por isso está sentindo isso também. Então, não se preocupa tanto assim com o medo, porque a gente, às vezes, fica com essa coisa de o que a gente está pensando pode influenciar, e não vai influenciar em nada. O medo vai existir. É aquela famosa frase, vai, mas vai com medo mesmo, porque não tem muito o que fazer. Assim, realmente, a gente está vivo, a gente ama viver, então o medo ele é presente. A gente já passou por momentos tão difíceis que a gente fica muito receoso de voltar. Mas o que eu tento fazer, de fato, é não ficar pensando muito, né, nos exames, etc. E aí, quando eu faço os exames, eu tento tirar um pouco a minha cabeça daquilo que eu estou fazendo, justamente para distrair. Porque se eu for pensar, o medo vai vir. E daí é normal, assim, saiba que você não está sozinha, que esse medo existe. Eu acho, eu imagino, eu não sei, você vai poder dizer melhor que eu acho que conforme o tempo vai passando, como você falou, começa a vir um equilíbrio, talvez, de... Não sei, mas minha experiência agora é muito recente, então não tem como eu te falar, não tenha medo, faz isso, não tem muito o que fazer. Tem medo, mas vai com medo mesmo. Acho que o que eu posso complementar é assim, eu ainda tenho medo, mas eu tinha muito, e eu tive um período de abstinência de Einstein, assim, porque eu acostumei tanto a ir, né, toda sexta-feira, que quando deu os 3 anos de tratamento... Nossa, eu achei que eu ia ficar muito feliz, mas eu fiquei com muito medo de não ficar fazendo os exames. Então, esse pós-tratamento manutenção foi bem difícil, assim. Eu fiquei meio hipocondríaca, então, por sorte, eu morava bem pertinho. Então, quando dava algum problema, eu aparecia lá. Enfim, foi bom. Mas depois, lógico, eu acho que a gente vai convivendo mais e transformando, talvez, o medo em cuidado. Né? Então, assim, talvez a dica seja essa, né? Cuide mais da sua alimentação, cuide mais dos exercícios, cuide mais de você, porque aí eu acho que isso dá um pouquinho de, né, paz no coração e calma, que a probabilidade é menor. A minha observação no dia a dia é que todo mundo tem medo, né? É a história do gato escaldado tem medo de água fria, né? Quer dizer, cada vez que você vai no médico, faz um exame, você já passou por isso, você realmente fica preocupado. Bom, gente, alguém da mesa quer fazer alguma manifestação adicional? Não? Não? Alguém? Eu só preciso Doutora falar Nise, uma coisa. por favor. Gente, a gente está aqui, bem, eu não posso deixar de dar um recado da Merula, do que eu aprendi com ela. A primeira coisa é viver o presente com a maior intensidade possível. Ela começou como bebê, com o papai e a mamãe, mas o papai tinha toda a ciência, ele ia atrás dos remédios certos para ela. A outra, quando ela resolveu casar e ter filhos, ela foi escolher um namorado. E ela chegava no primeiro encontro e falava, você quer ter filho? Se você não quer ter filho, a fila vai andar. E ela andava a fila porque ela queria ter filho, né? E aí veio o Denis, maravilhoso, pai de vocês dois. Opa, era assim, né? Pelo menos foi o que ela me contou. E uma outra coisa, não sei o quanto, mas eu não poderia deixar de falar. Ela amou tanto uma criança anencéfala
que ela, durante toda a gravidez, ela não falou que a criança não tinha cérebro e que ia nascer e não ia conseguir viver. E ela falava que a Maria era linda, era maravilhosa. Então, quantas mulheres, quantos pais teriam essa força? Entendeu? Eu não podia deixar de homenagear essa maravilhosa mulher, com tanta dimensão, que teve a coragem sempre. E quando eu fiz todo o projeto para o PET aparecer no Brasil, de repente eu ouvi que linfoma ia também ter, era merula. Entendeu? Então, a gente conseguiu para câncer de pulmão e linfoma, depois de 2 audiências públicas que eu fiz, eu cuidava de um ministro, a gente conseguiu, mas era merula, foi quando eu ouvi falar da merula, porque ela ocupava todos os espaços possíveis e imagináveis para mudar o mundo. Então, parabéns. Agora a pergunta de honra. Agora é um depoimento de honra, gente. Pessoal, hoje, agora, é a síntese. Está num ambiente muito pesado de falar de doença, de médicos e de hospitais. Eu vou falar para vocês a similaridade que tem enfrentar a doença com enfrentar qualquer problema que a gente enfrenta na vida. É só ter coragem e, imediatamente, sem perder o tempo, mudar a atividade. Eu estou acostumado a navegar com veleiro no mar, eu saio com uma maravilha de mar calmo, com a vela toda aberta, de repente, quando sair daquela ilha, o vento muda. Se eu ficar esperando, como o doutor David falou, que não podemos esperar, você não tem um instante para você levantar e tirar o seu rumo, porque na vida não é obrigado a você seguir aquilo que você traçou, porque existem vários cruzamentos que vão te dar dúvidas. Você vai escolher um, mas que não pode ser o definitivo. Então, a gente tem que ter a capacidade de se adaptar àquilo que é necessário para o nosso tranquilidade, para a nossa tranquilidade, nossa saúde e prosseguir a vida feliz. O seu Emanuel já está convidado agora a todos os anos dar a mensagem de fechamento da nossa mesa redonda. Bom, gente... E só um detalhe, tem 92 anos. Com 92 anos, mas corpício de 70. Bom, gente, eu acho que a gente chegou ao final, estamos aí bem no horário. Pois é, foi bom mesmo. Eu queria realmente assim agradecer a todos vocês que participaram, a cada um de vocês, agradecer vocês, agradecer o Einstein, agradecer a Brale e principalmente todo esse movimento do Todos Juntos contra o Câncer, como um espaço de acolhimento, né? Um espaço de acolhimento àqueles que precisam e que podem ter a sua vida mudada, etc. Tem muita luta aí pela frente, né? Cada vez que acaba um TJCC, acaba tendo um documento desse tamanho que a gente encaminha para as autoridades todos os anos. Obviamente que eles não fazem nem 10% do que eles recebem de solicitação, mas de 10% em 10% nós vamos chegar no 100%, não é? Então, muito obrigado a todos e até o TJCC de 2026. Parabéns.